pessoal, em nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de duas maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos. Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores. Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com o agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem.